Oi, pessoal, boa noite. A gente está começando agora com um pouquinho de atraso, por conta de uns probleminhas técnicos, mas vamos tirar de letra, porque a agilidade fala de reagir a mudanças, né? Então, a gente está praticando agilidade ao vivo aqui com vocês. E somos craques nisso, não é verdade? Sim. Boa noite, Exatamente. pessoal. Boa noite. Boa noite. Massa. Eu sou Rodrigo Cursino, eu sou consultor de testes e especialista em agilidade do CESA e da CESA School. E hoje eu estou aqui com 3 profissionais incríveis, que são mega referências para mim, tá? Que também são referências em agilidade aqui em Pernambuco e no Brasil. Uma delas é a Tereza Maciel, Boa que noite, é PhD, pessoal. massa, que é PhD em Engenharia de Software, com ênfase em agilidade organizacional, e professora do Departamento de Informática da UFRPE, da Rural, aqui de Pernambuco. A gente tem Patrícia Ramos, Pátria, gestora de projetos do CESA, né, com ênfase em uso de métodos e práticas ágeis na gestão de pessoas e projetos. E a gente tem Andréa Pinto, Oi. que é Program Agile Coach da Accenture e Solutions IQ, e é uma grande referência em 2 métodos, Kanban e Lean Inception, aqui no Brasil, tá? Então, agradeço muito a Professora da presença... Cesar School também. E professora da Cesar School, exatamente. Então, obrigado por terem aceitado, né, estarem nesse webinar com a gente, nesse bate-papo. Vai ser bem bacana. E eu queria fazer um convite a todos que estão assistindo a gente para enviarem suas perguntas através do chat da transmissão do YouTube. E a gente, no finalzinho da nossa jornada aqui, a gente vai ter tempo para responder algumas dessas perguntas. Joia? Então, para a gente introduzir o tema, né, desse webinar, né, setar, né, nosso objetivo. O objetivo é debater os desafios e boas práticas ágeis para a gestão de equipes, considerando esse contexto todo que o Covid-19 gerou nas vidas da gente, né, das empresas, das organizações e principalmente das pessoas. Eu quero colocar para vocês como pano de fundo 2 pontos, né, para o pano de fundo dessa conversa da gente. O primeiro é um termo que a gente fala muito, que é o termo mundo VUCA, né? O mundo VUCA é um mundo que é uma sigla que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo, e a gente tem esse termo para explicar um mundo complexo, que muda muito rapidamente, que a gente não consegue explicar de forma linear, né? E que muda as formas das pessoas interagirem, de consumirem produtos, etc., né? E o Covid-19, ele é basicamente uma personificação desse mundo VUCA, né? E o outro pano de fundo que eu quero colocar para vocês é o do Manifesto Ágil, né? A gente tem o Manifesto Ágil como um fio condutor, né? Um pano de fundo grande de quem trabalha com agilidade, e ele trata valores e princípios bem importantes, como, por exemplo, a importância das pessoas e das interações entre as pessoas, da colaboração com o cliente, de responder a mudanças, etc., né? E aí, setado esse pano de fundo, eu queria perguntar para vocês, já considerando um pouco do valor de responder a mudanças, né, mais que seguir um plano, como é que se deu essa reação inicial das organizações que vocês trabalham, das equipes que vocês lideram? Como é que foi essa reação inicial, dado esse contexto de trabalho remoto e de isolamento social? No CESA, a gente começou ainda na primeira semana de março, né? Ainda eram os primeiros casos em Recife, e uma das primeiras medidas já foi colocar as pessoas, né, em home office, aquelas que vinham de viagem internacional, de países que na época já eram países de risco, pessoas que tinham, sim, né, dentro das orientações das autoridades, né, OMS e Ministério da Saúde, que tinham, sim, questões de risco ou delas ou dos familiares. Então, isso foi uma primeira ação.
No segundo momento, a gente foi, de fato, né, colocando as equipes já na semana de 16 de março. Então, se você pegar o espectro de 1º a 16, a gente foi colocando as pessoas, né, cada vez mais em home office, e na semana de 16 de março, a organização passou toda para home office. Foi uma medida importante, ela foi logo no início, as pessoas tiveram tempo de se acostumar com a ideia, a gente teve tempo para se preparar, tempo também para melhorar a nossa infraestrutura, né? Não foi pego no susto, né? Então, a gente, já nos primeiros casos, começou as conversas no nível de C-level, lideranças, e a gente conseguiu colocar toda a organização na semana de 16 de março em home office, certo? Assim, o grande desafio naquele momento, né, que agora nos rende frutos, foi, de fato, o foco na saúde dos nossos colaboradores e das suas famílias, né? A gente hoje tem a organização toda em home office. É claro que com o avanço do Covid-19 em Pernambuco, né, a gente já tem os primeiros casos de familiares e colaboradores, né, que já foram acometidos da doença ou que estão em isolamento por suspeita, mas, sem dúvida nenhuma, a gente ter feito essa ação, reagido rápido, né, a essa mudança que gerava incertezas naquele momento, né? Óbvio que houve discussões internas, se era o melhor momento, se esperava mais um pouco, mas eu acho que ali a reação à mudança foi fundamental para hoje a organização estar segura dentro das suas casas da melhor forma. Tá? Então, esse eu acho que foi a primeira reação. E a primeira reação como líder me colocando foi tomar conta desses colaboradores. É óbvio que nesse período de 15 dias, a gente enfrentou alguns desafios, né, de pessoas que já estavam sentindo ansiedade, preocupações com familiares, e a gente já se colocou desde o início, né, a gestão do César, os gestores, capital humano, próximo a esses colaboradores, apoiando desde lá, da primeira semana de março. E esse trabalho, ele persiste até hoje. Tá? Acho que a Andrea seria interessante também colocar como a Accenture reagiu. Sim, sim. É bem similar alguns pontos que você colocou, Paty. A questão de viagens, né? Foi algo que a gente começou a cuidar também logo nas primeiras semanas de março. Estava me recordando hoje que a última viagem que eu fiz, eu voltei dia 29 de fevereiro para Recife, né? Eu estava no momento de fazer muitas viagens e logo depois a gente não viajou mais, né? Então, no primeiro momento, foram canceladas todas as viagens que não fossem realmente necessárias, e esse realmente necessário foi avaliado um por um pela liderança da Accenture, né? Então, a gente cancelou as viagens, primeiramente, e aí a questão do home office mesmo começou no dia 16 de março, né? Então, a partir do 16 de março, por exemplo, eu comecei a trabalhar em home office em 16 de março, então é a minha 5ª semana em casa. E nessa semana, de 16 a 20 de março, também foi a virada principal da Accenture, né? A gente não conseguiu colocar todos em home office nos primeiros dias por questões técnicas, né? A gente está falando de uma empresa que, em termos de dimensão de quantidade de pessoas, é muito, muito grande, né? Só em Recife a gente tem mais de 2.500 pessoas, né? Então, Brasil é milhares de pessoas, então, principalmente o ponto relacionado à VPN, né, que foi complicado. A gente não tinha VPN para todas as pessoas, a gente tem projetos com centenas de pessoas, e essa semana foi crucial, assim, o suporte técnico da Accenture foi essencial para a gente conseguir colocar as pessoas todas em home office, questão também de laptop, né, nem alguns funcionários trabalhavam com desktop, então a gente conseguiu mobilizar para todo mundo ter os seus laptops, e hoje a informação mais atual que a gente tem, até quando a gente fala da Accenture global, tá? A gente está falando de uma empresa com mais de 500 mil pessoas, né? No mundo, a gente está com 98% da operação em home office. Então, assim, eu assim, ter acompanhado isso, para mim, foi uma coisa muito, muito especial, assim. Foi um movimento muito rápido, considerando a dimensão da empresa, né? E reforçando também os pontos que você falou, assim, o maior objetivo era cuidado com as pessoas, né? Então, colocar as pessoas mais rapidamente nas suas casas, junto com as suas famílias, né?
A gente, por exemplo, hoje houve muito feedback das pessoas dizendo como os familiares estavam ansiosos, né, preocupados das pessoas precisarem continuar ir para os escritórios trabalhar e como ficaram surpresos com a rapidez, né, que a gente conseguiu fazer isso na Accenture. Então, foram mais as questões técnicas mesmo, que foram bem difíceis, né? O pessoal de suporte trabalhou muito aí, principalmente nessa semana de 16 a 20 de março, para dar conta, principalmente das VPNs. E aí, enfim, a gente vai falar aí, né, no decorrer do webinar, o que a gente vem fazendo desde então, né? Isso. Eu queria colocar um ponto. A gente falou muito de trabalho em home office, né? Só que, por exemplo, no SESA a gente tem uma cultura de home office bastante legal. A gente tem vários colaboradores que trabalham em home office, tem um setup já perfeito para home office, tem uma rotina, tem uma cultura dentro de casa, com os filhos, de trabalho remoto. E o que a gente está vivendo agora é um home office forçado, de certa forma, né? Que é um home office que a gente tem um isolamento social, que a gente precisa estar em casa. E aí, dado esse contexto, como é que vocês, que impactos e desafios vocês já identificaram, principalmente na atuação das pessoas nos projetos, né? Relacionados às atividades, à rotina de reuniões, coisas do tipo. Como é que isso foi impactado, né? Posso começar essa parte? Pode? Vai. Então, né, esse ponto de home office é algo que a gente tem reforçado muito internamente, né? Porque quando começou essa quarentena, a gente ainda estava usando muito, né? Eu ainda vejo muito o uso da palavra remoto, né? Que eu acho inadequado, né? Não é simplesmente um trabalho remoto, porque assim, trabalhar remotamente a gente já tinha muita experiência nisso. Na grande maioria dos projetos que a gente tem na Accenture, e acredito que seja o mesmo cenário no César, são de equipes distribuídas, né? Então, o projeto que eu atuo atualmente, a gente tem Recife, BH, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, trabalhar remoto enfim, é a rotina diária. Agora, trabalhar em home office, e trabalhar em home office, forçado, né, que foi a palavra que você usou, é um cenário muito diferente, né? A gente tem, sim, algumas pessoas que trabalham em home office na Accenture, mas o percentual, eu não sei dizer, mas é pequeno, tá? Eu acredito que é pequeno. Então, a gente não tem, eu queria dizer que a gente não tem uma cultura forte de trabalho em home office, né? A maioria das pessoas realmente ficam nos escritórios da Accenture ou no cliente. Né? Então, o trabalho que a gente vem fazendo por cima é justamente reforçar isso, né? E nós, como líderes, até anotei aqui uns pontos para colocar para vocês, assim, quais são as iniciativas, né? E aí eu vou falar de questões comportamentais, tá? Não são questões técnicas propriamente ditas, mas que eu acho que são extremamente relevantes nesse contexto da gente. Então, e são coisas simples, mas que a gente vem reforçando. Então, empatia, né, por exemplo. Porque a gente precisa lembrar que muitas das pessoas, né, principalmente falando no mundo com milhares de pessoas na Accenture, boa parte dessas pessoas não tem um ambiente adequado em casa para trabalhar em home office. Né? Não tem um escritório em casa, não tem uma mesa adequada, não tem um espaço em casa para fazer isso, e estão com as suas famílias. Né? E estão lá com o esposo, esposa, com os filhos. Então, a gente tem reforçado essa questão da empatia. Assim, a gente precisa entender o contexto no qual cada pessoa está nas suas casas. É óbvio que a gente tem que fazer isso com muito cuidado, né? É questão nossa, faltou a palavra agora, mas confidencialidade, não, de não invadir a privacidade da pessoa, mas nós, como líderes, a gente precisa estar aware disso, né? Como é que essas pessoas estão dentro das suas casas? Então, a gente tem... Aí, como é que a gente tem lidado com isso, né? Por exemplo, uma dica básica. Você vai começar uma reunião, principalmente interna, né, que não tem um cliente envolvido, pergunta, né, como é que as pessoas estão, né? E aí vem um gancho de preocupação real com as pessoas, né? Estão, assim, não é perguntar como é que você está e começa a reunião. Não, como é que você está? Dá um tempo, né? Espera a pessoa
se colocar, porque as pessoas precisam se sentir à vontade, né, confortáveis de que elas podem realmente expor os problemas, de que elas não serão punidas, né, de que, enfim, os líderes não vão enxergar de uma maneira diferente, vão enxergar como se ela não pudesse entregar o resultado, que lá no nosso ambiente está acontecendo exatamente o contrário, assim, a produtividade das pessoas está maior, mas eu posso falar isso no segundo momento. Então, empatia, vulnerabilidade. Acolhimento maior também, né? Como? Não só empatia, mas a gente tem um acolhimento grande com as pessoas. Acolhimento, né, isso. Nós, como líderes, mostrar vulnerabilidade, né? A gente está numa situação única, né? Ninguém nunca passou por isso. Então, a gente não tem resposta para tudo. Está todo mundo aprendendo, né? E deixar isso claro para as pessoas também, né? E de que a gente está aberto para, enfim, ouvir sugestões e trabalharmos juntos, né? De maneira colaborativa nesse cenário. Vou falar só mais um ponto, para não tomar muito tempo, questão de sanidade mental também aqui, né? Que eu anotei. Então, a gente tem reforçado saúde mental. Por exemplo, dando dicas, né? Olha, lista qual é a tua rotina, coisas que você precisa fazer durante o dia para você ficar bem. O que é prioritário para você? Você precisa tomar um café depois do almoço, você precisa todo dia de manhã fazer o seu exercício. Então, faz isso, na medida do possível também compartilha com o time para que isso seja compreendido por todo mundo e as pessoas respeitem também, né, esses momentos que você precisa para manter essa sanidade. Então, é uma coisa que a gente vem fazendo muito forte nos times também. São alguns então, exemplos, André, tá? massa. Então, do ponto de vista, se a gente for fazer dentro da temática que a gente está, que é liderança, gestão de equipes, de projetos, a gente está falando muito de um ponto de vista necessário, que é a gestão de pessoas agora, né? Isso. A gente tem uma série de outras coisas para discutir, mas eu acho que o ponto central aqui é a gestão de pessoas, é olhar no olho, ter empatia, né? Co-criar, né? Assim, dar espaço para as pessoas opinarem também, bacana. E aí, Paty? Isso só corrobora com os valores, né, de agilidade, onde pessoas, né, isso. Importante que processe ferramentas. Eu acho que fica até nesse momento mais claro a necessidade dos gestores e líderes fazerem a gestão de pessoas, né? A gente precisa chegar nas pessoas, porque vocês colocaram muito bem, assim, Andréa, perfeita, e Cursino trouxe muito bem. Nós não estamos em home office, nós estamos em distanciamento social forçado, né? Nós não estamos... A gente precisa lembrar que as pessoas elas estão nas suas casas, né? Parte delas estão com filhos, esposo também na mesma situação, ou companheiro na mesma situação, às vezes não. Então, as pessoas têm diferentes cenários, né? Nas suas casas. Alguns estão morando sozinhos, sem ninguém. Então, é preciso que, nesse momento, a gente use de algumas ferramentas de gestão de pessoas para estar próximos dessas pessoas, mesmo distantes. Então, a gente precisa... Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Precisamos mostrar que estamos juntos, porém distantes. Então, a partir do momento em que a gente se aproxima dessas pessoas, tem essa escuta ativa com elas, que esse é o ponto, né? O que a André apontou muito bem. Começa a reunião, pergunta como as pessoas estão, né? Mostre a sua vulnerabilidade como líder, né? Então, eu já tenho pessoas próximas que já foram acometidas, e tem dia que você não está bem, porque você está preocupado com aquele seu amigo, com o seu parente, que já está numa situação mais delicada, né? Então, a gente precisa. Então, existem algumas ferramentas que os líderes podem usar agora, e que eu na minha equipe, utilizei, que são ferramentas onde você promove um momento em videoconferência, tá? Se você tem acesso a essa ferramenta, vale a pena utilizar, até o WhatsApp no celular, e ter esse momento onde você diz para o colaborador, olha, a gente vai ter uma conversa agora, não é uma reunião de feedback, deixa isso muito claro que não é uma reunião de feedback, e que é um momento para ele colocar as suas angústias, ele colocar as suas preocupações, dizer como é que está na sua casa, e você pergunta, como é que vai a sua família? Né? Como é que tá? Se você sabe que ele tem filhos, como é que você está fazendo? E você também pode ajudá-lo nesse momento. Passe essa tranquilidade. É muito importante passar essa tranquilidade para a equipe, que nós estamos vivendo um momento do qual ninguém está preparado para ele, né? A última grande epidemia foi em 1918.
Nem meus avós estavam vivos naquela época, não tinham nascido ainda. Então, a gente não tem essa experiência nem dos nossos avós. Então, é muito complicado, né? Agora, a gente está aprendendo agora, né? E vivemos, sim, um momento de muvuca, de incertezas, né? Mas, assim, acho que é a personificação do que está acontecendo agora. Então, a gente não pode, nesse momento, passar em segurança, né? A gente precisa criar um ambiente seguro, mesmo que seja nas casas, né? Vendo Déa falar, né, das condições, então, uma coisa que a gente conversou muito dentro do César, se a gente não poderia deixar os colaboradores levarem as cadeiras para dentro das suas casas, tá? E promover, porque existe uma questão de ergonomia, exatamente isso que Déa trouxe. Sim. As pessoas não estavam preparadas. É diferente de uma pessoa que você contrata, né? E você diz, ó, meu contrato já vai ser trabalhando de forma remota, né? O César já tem essa política, já está preparado para isso, mas é diferente, a gente não, as pessoas que estavam, ainda tem essa questão até mesmo emocional. Tem pessoas que elas tinham a sua rotina, né? E elas precisam de uma rotina, né? E aí viram sua rotina ir para o espaço. Então, elas estavam em casa, alguns trabalhando na cama, na cozinha, na sala, né? E a gente precisa passar essa tranquilidade, né? Precisa traçar também a tranquilidade de que o novo normal é escutar barulho dentro de casa e ver criança passando atrás na videoconferência, né? Nós, como gestores, precisamos passar essa tranquilidade, porque a gente precisa se colocar a empatia, né? Se colocar no lugar dele. Né? Você está numa casa com filhos, tendo que se dividir de tarefas que você não está acostumado a fazer, de uma rotina que você está começando a criar agora. Né? Então, é uma série realmente de desafios. A gente precisa realmente usar as ferramentas de gestão, de conversa, de identificar esses perfis, de identificar essas dificuldades e conversar. Gente, não tem outra receita mágica. É conversar com as pessoas e ter uma escuta ativa nesse momento. Né? E ter empatia para se colocar no lugar dela e poder orientar e acalmar, porque a maioria delas, como eu, como quem está aqui, quem está nos ouvindo, está, obviamente, preocupado com o futuro, né? Preocupado com a economia de uma maneira macroeconômica, preocupado com tudo que está acontecendo à sua volta, com a sua saúde, a sua família. Então, a gente, minimamente, como líder, neste momento, precisamos passar tranquilidade para esses colaboradores. Sem tranquilidade, gente, ninguém produz. Tá? Ninguém produz. Exatamente. E aí eu queria pegar dois ganchos, uma na fala de cada um aí, que é cocriação, né? E essa cocriação a partir da escuta ativa, né, das pessoas, e também uma parte de melhoria contínua, né? A gente saiu em home office no César, alguns funcionários falaram um pouco de necessidade de cadeiras, o César viu, fez essa melhoria contínua na experiência de home office, né? Disponibilizando as cadeiras, por exemplo. Aí, Tereza, eu queria te ouvir um pouco sobre que práticas ou sugestões de ações, de atividades tu podes colocar para a gente aqui, para que a gente possa, por exemplo, fazer esses momentos de cocriação ou de melhoria contínua dentro desse contexto remoto, né? Beleza, pessoal, boa noite. Desculpe estar entrando em voz, eu tive um probleminha técnico aqui. Coisas do trabalho remoto de última hora, né? Então, Rodrigo, é a tal coisa, como as meninas falaram, uma mudança, exatamente aquela mudança inesperada, né? A gente nunca pensou ser colocado tão à prova, né? As organizações, no geral, com relação a ser ágil, né? Então, o que antes achava-se que era agilidade em times distribuídos, hoje a gente tem uma situação bem mais complicada, bem mais complexa, que é essa mudança na vida individual de cada uma das pessoas do time. E a gente tem um first remote, que é cada um está na sua casa, isolado do outro. A gente não tem equipes remotas que se conectam, né? E aí a gente pode lançar a mão, né, de várias práticas do ágil, no sentido da gente minimizar esse isolamento, agora olhando especialmente com relação ao sentido de time. Esse sentido de time a gente não pode perder, né? O que aconteceu, que foi uma mudança brusca para a gente, foi que as empresas que tinham, vamos dizer, um preparo maior em flexibilidade, adaptabilidade e uma infra melhor de trabalho remoto, ela pôde se reposicionar, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida.
em termos de, ok, agora está todo mundo em casa trabalhando. Então, passamos agora a um problema de começar a aprender qual o melhor formato de trabalho nessa situação que a gente se encontra. E aí, as meninas, aí, Patrícia e Andréa, já disseram uma série de experiências já vivenciadas, né? Que período rico nesse tempo. E como a gente não deixar de ser ágil com toda esse cenário caótico que a gente está vivendo, né? Você falou, Patrícia falou, menino correndo em casa, a gente tendo que atender a família, a gente tendo sérias limitações, a gente tem estresse, etc. Então, eu acho que o mais importante é que a gente mantenha essa comunicação, né? A questão de pessoas e preocupação com pessoas, e empatia e acolhimento já foi bastante falado, eu concordo 100% com isso. Então, em primeiro lugar, as pessoas, como é que elas estão? Elas estão preparadas para esse trabalho home office nessa situação ou não, né? E ver qual agora é a estratégia de formato de trabalho. Esse formato de trabalho, ele passa tanto por momentos de comunicação, momentos e mecanismos diferentes de comunicação, cada um com seu objetivo. Então, a gente vai ter a daily meeting, a gente vai ter uma reunião semanal, como que o meu cliente ele vai interagir com minha equipe, como que eu vou me utilizar da experiência do usuário agora que eu estou isolada, não estou remota só, estamos todos isolados. Então, tem uma série de questões que a gente vai ter que aprender fazendo, né? E na medida que a gente vai aprendendo fazendo, a gente isso fica bem claro, a necessidade também das retrospectivas constantes. Então, essas retrospectivas, elas são necessárias, né? E aí, essa reorganização de formato, ela passa por plataforma de comunicação, como o Zoom, que a gente está usando aqui, o tipo da prática que a gente vai usar, né? Dentro do método ágil, como a gente vai conseguir dar a visibilidade para todo mundo, que tipo de ferramenta a gente vai usar? A gente vai usar o Trello, a gente vai usar uma outra ferramenta, a gente vai usar que ferramenta para vídeo, a gente vai fazer um delimite remoto agora. Então, como a gente faz um delimite rápido e essencial? Mas a gente não pode esquecer das pessoas. Então, quando a gente vai ter reuniões também, de repente, encontros informais, como a gente vai aproveitar esse tempo também para conhecer mais o colega, que muitas vezes no trabalho a gente não consegue isso. Quanto mais conexão pessoal, melhor. Então, Déa falou, como é que você está, né? E escutar como é que você está. Quer dizer, momentos também de relaxamento, momentos de integração pura do time. Existem várias técnicas para isso. Acho que recentemente até o Paulo Caroli postou algumas adaptações lá das fan retrospectives, para que você possa utilizar elas online. E são todas muito boas as adaptações. Eu acho que a Andrea pode até completar, deve ter usado alguma coisa na Accenture, apaixonada naquela época pelo Lean Inception e tal. Então, existem adaptações de retrospectivas que você pode fazer que são muito ricas. Fazer um delimite usando vídeo, ter aqueles momentos informais para que você possa se aproximar do time, até da família, né? de ver um pouco o que é a vida dele familiar. Isso pode trazer benefício de comprometimento, de união do time também, né? Então, eu acho que são essas práticas, as práticas ágeis, todas elas são facilmente adaptadas ao remote. A gente não precisa ser presencial para ser ágil. Ser presencial facilita bastante, mas se a gente não está presencial, a gente consegue fazer hoje, com a tecnologia que a gente tem, se unir. E eu acho que é muito mais o saber lidar com pessoas e saber utilizar a comunicação que vai trazer uma melhor união do time. E então vou deixar para falar um pouco de práticas técnicas, mais de planejamento de projeto um pouco mais na frente. Eu vou deixar, não sei se Déa quer falar um pouco sobre essa coisa de melhoria de retrospectivas.
se tem alguma experiência na Accenture sobre isso. Sim, sim. Posso falar assim. Como eu falei anteriormente, né, a questão do trabalho remoto, assim, para a gente não é uma novidade. Então, as cerimônias, né, em times que rodam Scrum, então todas essas que a Teresa já mencionou, a gente já fazia de maneira, assim, algumas pessoas sempre entravam online, né, entravam remotas. Mas, assim, em relação à melhoria contínua, eu queria reforçar aqui 2 pontos. Um é que, assim, a gente vem fazendo melhorias considerando o cenário atual, né? Então, muitos planos que a gente tinha, né, de iniciativas dentro da Accenture, a gente não conseguiu manter com esse cenário atual. Aí eu posso dar um exemplo aqui para vocês, treinamentos, né? Então, eu como Agile Coach, boa parte da minha rotina diária é treinar as pessoas, né? Vários tipos de treinamentos. E aí a gente tinha todo um planejamento para ter essas turmas de treinamentos de assuntos diversos, e a gente está agora refazendo, né? Não conteúdo, mas refazendo como é que a gente vai abordar esses conteúdos de forma online, né? De maneira, por exemplo, a manter as pessoas engajadas, né? Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente está fazendo uso de várias ferramentas, né? O Mentimeter é uma delas, o Miro, ferramenta de colaboração, Concept Board, o Kahoot, né? Então, a gente vai inserindo várias interações com as pessoas durante os treinamentos para garantir esse engajamento. Mais uma vez, e não é um engajamento, assim, não é só pensando no treinamento remoto, é pensando que a pessoa está em casa, é pensando que a pessoa, enfim, está envolvida com outras tarefas, né? A gente, acho que a Paty mencionou anteriormente, a gente está com o nosso trabalho e com o trabalho de casa, né? Assim, enfim, cuidando de filho, fazendo almoço, fazendo jantar, então como é que a gente faz essas sessões de treinamento considerando todos esses aspectos, né? Então, esse é um exemplo de melhoria que a gente está fazendo especificamente por conta desse cenário. E aí, eu também, como Agile Coach, né, os times que eu acompanho, a gente vem também fomentando isso nos times, né? Pessoal, dado esse contexto, né, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar? Porque mesmo quando a gente fala de cerimônias do Scrum, beleza, a gente tinha uma experiência anterior remoto, mas, mais uma vez, né, é diferente. Então, será que a gente precisa fazer alguma coisa diferente? Será que a gente precisa? Porque o que acontece? Eu imagino que está acontecendo com vocês também, né? Eu tenho calls o dia inteiro. Né? Porque se a gente não está com as pessoas no escritório, a maneira da gente se comunicar é por call. Né? Então, eu já cheguei a ter dias de ter 7, 8 horas de call. Né? Você estar numa reunião já não é uma coisa fácil, se você está fisicamente, né, no mesmo espaço. Você está remoto, as pessoas vão perdendo o engajamento. Imagina que você está, né, no pique de manhã, você vai chegar no final da manhã, começo da tarde, final da tarde, você já está exausto. Né? Então, pensando nisso, o que eu preciso fazer para manter também o engajamento em reuniões simples, tá? Que antes eram mais simples e que hoje a gente precisa ter esse tipo de preocupação, né? Se já é difícil você manter um foco, 45 minutos, 1 hora, numa reunião que você está ali presencialmente com as pessoas, como é que você vai manter isso com todo mundo online, que já saiu de um monte de call, que vai entrar num monte de call, né? Então, isso não é só para treinamento, né? Então, mais uma vez, mais um exemplo. Então, essa questão da melhoria contínua, né? Eu tenho usado até a melhoria incansável agora, que é o que o framework do SAFe, que muita gente não gosta, traz, mas assim, a melhoria incansável tem sido o nosso direcionamento, né? Na minha equipe, faço parte de uma equipe de Agile Coaches e nas equipes que a gente acompanha. E um outro ponto que eu quero reforçar também, eu estou vendo uma coisa muito, muito positiva assim, acontecendo. Eu acho que a gente precisa encarar esse cenário como uma oportunidade. Obviamente, né, não estou minimizando, né, a situação que a gente está vivendo, né, minimizando o Covid, mas o que a gente pode aproveitar e fomentar mais? E uma coisa que a gente está fomentando muito agora é a autonomia dos times, né? Não dá para você fazer microgerenciamento, né? Você como líder vai enlouquecer e vai enlouquecer os seus liderados. Né? Então, assim, é uma questão de sanidade mental também. Então,
como é que a gente garante, como é que a gente cria essa confiança, né, nos times de que as pessoas vão trabalhar, né? Dado que a gente tem objetivos claros, uma visão clara, e aí? Né? E isso eu estou vendo Isso. acontecer muito dentro do Accenter. Odeia, Tereza falou de retrospectiva, né? Você falou também desses momentos, né? A gente pode destacar aqui que a gente pode ter retrospectivas em diferentes contextos, né? Então, eu posso ter uma retrospectiva dentro do contexto do projeto que eu trabalho, para a gente entender como melhorar processos, práticas do projeto, né? Do desenvolvimento daquele produto, mas a gente pode também usar retrospectivas para outras coisas. Então, dentro desse contexto de quarentena, como é que a gente está tá se adaptando? O que é que a gente pode melhorar mais? Né? Então, a gente pode trazer a retrospectiva também para um contexto dessa cultura do time para o contexto da quarentena. Exato. Então, a gente pode levar essas técnicas de retrospectivas também com uma agenda que não necessariamente é a melhoria de processo do projeto, é uma melhoria de uma prática, mas uma melhoria de relações, de processos, como Tereza colocou muito bem, né? De processos de trabalho nesse novo contexto que a gente está inserido. Então, acho que em retrospectiva a gente pode extrapolar um pouco mais para esses outros pontos também, né? Deve. Eu queria... A gente acaba vendo, desculpa, a gente acaba vendo, quando a gente fala retrospectiva, a gente só pensa em cerimônia Scrum, né? Mas não é, de maneira alguma. Isso, exatamente. E aí eu queria puxar para Patrícia e Tereza também uma temática de feedback. Como essa ferramenta ela é importante nesse momento que a gente está vendo. No nosso caso aqui, a gente estava no meio de um ciclo de feedback quando tudo aconteceu, né? E, pelo menos, os feedbacks internos, não falando da avaliação do ciclo de performance, né, da institucional. Estou falando daqueles feedbacks que o gestor tem com o seu time, né? Que são feedbacks que devem ser periódicos e que você realmente ali coloca quais são os pontos de melhorias do ponto de vista do dia a dia do trabalho, né? E houve esse embate, né? Interno meu, inclusive, né? Vamos fazer, não vamos fazer? Conversava com o meu gestor, vamos fazer, não vamos fazer? A gente só faz o feedback presencial. E aí, naquele momento, quer saber do que mais? Vou chegar para o meu time e vou colocar. Vocês se sentem à vontade de fazer em videoconferência? E, assim, todos quiseram. Por quê? Porque para eles o momento de feedback era rico. A incerteza de não sabermos quando vamos voltar. Então, não iríamos parar um ciclo de feedback agora, né, que estávamos no início dele, começando, e demos continuidade, né? Tivemos várias lições em relação a isso. É possível, sim, fazer um feedback. É óbvio que é preciso ter cuidado, né? Lembrar que as pessoas estão num momento sensível. Perguntar no dia do feedback, você está realmente disposto, você está bem emocionalmente para fazer esse feedback? Você quer fazer esse feedback agora? Se você não quiser, não tem problema, a gente faz em outro momento. Então, ter essa sensibilidade, né? E lembrar que, às vezes, aquela pessoa que não está com o desempenho tão bem, que você vai trazer pontos sensíveis para ela, ter esse cuidado, né? E mesmo tendo esse cuidado, lembre que existe o risco da pessoa não conseguir ouvir, porque ela não estava no momento, mesmo achando que estava pronta, mas não está, né? Então, eu sugiro a todos, assim, é um momento importante delas terem um feedback, mas é um momento mais importante ainda do elogio. Então, as conquistas, mesmo que sejam pequenas, elas precisam ser ditas. As pessoas estão sensibilizadas, as pessoas estão com medo do que vai acontecer no futuro. E dar uma visão de futuro para elas, nada melhor do que isso, nada melhor do que elogiá-las e dizer, olha, você fez um bom trabalho, essa apresentação que você fez aqui para o cliente ficou show, compartilhe com outros times, é muito importante elogiar as pessoas pelos pequenos ganhos que elas estão dando no dia a dia, né? Porque esse é um momento difícil, né? Ter muito cuidado com aqueles pontos de melhoria que você vai trazer, mas é preciso que seja dito, né? A gente não pode, nesse momento, não falar, né? A gente precisa trazer isso com cuidado, com empatia, né? E é isso, gente. Assim, minha experiência no feedback remoto, assim, eu não me arrependo de ter feito as pessoas, mas sempre pergunte à pessoa se ela quer receber o feedback naquele momento, tá bom? Muito bom. Ô, Tereza. Oi.
eu converso muito contigo e tu fala muito do Feedback Canvas, né, como uma ferramenta bacana, do Felicitômetro, né, como é que é? Tu tem uma prática boa, né? Felizômetro. Felizômetro, né? E aí, que dessas práticas a gente pode trazer para um momento desse? Eu acho que todas elas têm sua contribuição específica, né? O feedback Canvas está mais na linha do que Paty estava falando, esse feedback para o time, de fato, o feedback, o Canvas, que é aí eu citando meu amigo Matheus Haddad, ele é muito rico para times, e é totalmente possível fazer remotamente, via vídeo. Eu acho que é importantíssimo isso, principalmente o feedback, no caso, o feedback em time, vamos dizer assim, para que o time veja e para que o time coloque também como que ele está indo, né? Mas aí a gente tem também as retrospectivas que ajudam nisso. O feedback pessoal é como o Paty falou, a pessoa precisa estar pronta para receber, né? Então, a primeira coisa é essa. E um outro ponto também que eu acho importante citar aqui, é que é um momento, talvez, do líder receber também feedback. Isso não é tão comum hoje nas organizações, apesar da gente falar assim, é óbvio que sim, né? Talvez as pessoas aqui recebam, mas a gente sabe que muitas organizações há um feedback apenas de uma direção, que é o líder dando feedback a seus liderados, chamando assim. É um momento também do líder ouvir, especialmente até focado nesse momento, que é um momento em que o líder ele tem um papel fundamental ali de facilitar, né, a união, a produtividade, quer dizer, um facilitador ali, ele tá trabalhando para o time. Então, ele ouvir do time, e esse feedback é fundamental, né? Dentre as ferramentas, o Feedback Canvas, eu gosto dele, já usei muito, é muito bom. A Porta da Felicidade, seja o que for, você pode usar um Trello, você pode usar um board, onde as pessoas podem colocar lá o que é que se tem para melhorar, o que é que está bom, como é que eu estou, se eu estou feliz, se eu não estou. Então, eu acho que a gente tem que usar, sim, bastante essas ferramentas, porque a comunicação, eu acho que assim, visibilidade, transparência, comunicação, empatia, são as palavras da vez, né? Só para concluir, falando um pouco fora da tua pergunta, mas lembrando que todo mundo precisa ter um tempo off. Então, nessa coisa de trabalho remoto, de home office, pelo menos eu, que sou workaholic, termina a gente se dedicando demais e estando disponível 24/7. Né? E Patrícia e André são assim também, e Rodrigo também. Então, assim, a gente termina que dá uma disponibilidade tão grande e a gente fica louca tentando chavear o tempo todo esse flag de família, trabalho. Então, assim, é preciso que o time se organize e respeite individualmente, acho que a Andrea tocou um pouco nesse ponto, individualmente, a rotina de cada um, para achar aquelas janelas ali onde todo o time pode se encontrar. E naquele momento que eu estou off, eu ter como dizer que eu estou off, de repente. Então, eu ter alguma prática no time, onde eu digo assim, olha, gente, tal horário, é o horário que eu estou acompanhando os meninos na aula remota, seja o que for. É o momento que eu estou fazendo minha oração com a família, que seja, eu estou na janta. Então, é importante também respeitar esse momento off, e não só respeitar, como incentivar que exista, por conta de saúde mental. Sim, muito bom. Muito bom ponto, Tereza. Só destacando que a gente vai colocar na descrição do vídeo, que fica gravado lá no YouTube da César School, tá? Várias dessas ferramentas que a gente está citando aqui, né? O Miro, o Kahoot, Tereza falou de Trello, então a gente vai agrupar de alguma forma essas ferramentas para vocês também terem acesso a elas, ok? E aí, Tereza, você puxou um ponto que já é uma das perguntas aqui de um dos nossos colegas, Ricardo Barreto. Quem lembra desse? Gente, Ricardo, não. Ricardo passa, cara. Devia estar com a gente aqui. Barreto, ele fez uma pergunta que é o seguinte, ó. Barreto, ele disse que lá na empresa dele tem muita gente
que está produzindo muito mais do que se estivesse Sim. no escritório. E aí eu queria extrapolar um pouco dessa pergunta, somando com... Eu acho que o Barreto fez essa outra questão também, que como é que a gente, já que a Teresa colocou, veja, a gente tem que ter hora para tudo, a gente tem que ter a sanidade mental, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio. Como é que vocês têm orientado as equipes para que isso aconteça, efetivamente? Para que não haja aí uma sobrecarga, né? A partir dessa flexibilidade que a gente tem dentro desse contexto. Existem contextos e contextos, né? Que foi isso que eu tentei falar anteriormente. Né? Tem pessoas que estão trabalhando muito, que não estão parando nem para ir no banheiro, nem tomar água. Né? Essas pessoas elas vão adoecer, de uma hora ou outra elas vão. E tem pessoas que estão com limitações, né? Que têm filhos em casa, já não está com a babá, e aí elas estão, na verdade, tentando reacomodar a sua rotina. Então, acho que existem vários contextos, né? Eu dei 2 extremos, assim, que é o que eu estou vendo e estou acompanhando mais de perto. Tranquilidade, passar tranquilidade, minha gente. Perceber, uma boa prática que a gente tem utilizado é as reuniões não duram mais que 45 minutos, e dizer às pessoas que elas precisam de 15 minutos entre uma reunião e outra. A gente tem tentado botar isso em prática, tá? É óbvio que teve um alinhamento, no nosso caso, né, do projeto, a gente teve um alinhamento com o cliente e realmente funciona, tá? Você realmente, aqueles 15 minutinhos que você dá uma respirada, lancha, vai no banheiro, vê como é que o menino tá, liga para o pai, liga para a mãe, é bem saudável, tá? É bem saudável. É preciso entender também que nem todas as pessoas vão ter essa produtividade, porque elas estão em contextos diferentes, e passar essa tranquilidade, que é o momento, né? E que elas podem produzir naquele tempo que elas têm, e produzir muito, inclusive, porque como elas vão ter pouco tempo, elas vão focar mais. Tá? Então, para a descompressão que veio do time, na verdade, não veio das lideranças, isso veio do time, foi criar momentos do cafezinho. Né? Às 4 horas da tarde, eles se reúnem para bater papo, sem ser do projeto. Né? E aí a gente tem organizado também happy hours nas quintas e nas sextas de noite, depois das 5, 5 e meia, 6 horas, e joga online, e é o momento da gente rir, de trocar, que era o que acontecia lá atrás, né? Quando a gente saía às 5 e meia, 6 horas para ir para o barzinho, né? E a gente faz agora os happy hours live, né? Com a cervejinha ou jogando. E os líderes precisam entrar. Isso não precisa ser uma atividade dos times, né? É um momento de você relaxa com seu time também, né? E é um momento que você, como pessoa, relaxa, né? Eu digo pela minha experiência, esse foi ótimo, foi super bacana ter entrado num desses happy hours, eu ri, esqueci até de Covid-19, porque a gente está falando de outras coisas, conversando sobre outros assuntos, entendeu? Então foi muito bacana. Acho que é uma boa prática que vocês devem incentivar nos seus times, faz bem para a saúde mental de todo mundo. Joia. Tem outra pergunta aqui que é recorrente, mais de uma pessoa. Aqui, pelo menos, eu consegui identificar Paulo Arruda e Kleber Almeida, que é falando um pouco sobre como é que tem sido a experiência de estagiários no home office. Estagiário é uma pessoa em formação que está ali, né, dentro de um processo que precisa de acompanhamento. Vocês têm tido experiências nesse sentido? Sim. Sim. Assim, é o processo de onboarding, né, que a gente precisou dar uma repensada também, né. Na minha equipe, por exemplo, tem uma pessoa que é estagiária, né, então, assim, eu diria que não mudou muito, né, a gente coloca minimamente uma pessoa responsável por estar acompanhando, né, o estagiário, por estar inserindo ele no contexto que ele vai atuar. O que muda realmente é que você, né, nos primeiros dias, você como estagiário, você vai estar em call o tempo inteiro com uma outra pessoa, normalmente para estar te preparando para o trabalho, senão você não vai conseguir se inserir no contexto, né? Então, essa pessoa que fica com essa responsabilidade, enfim, fazer isso por call o dia inteiro é um desafio. Tá, mas eu não vejo, assim, outra maneira da gente inserir essas pessoas, porque, caso contrário, elas vão entrar na empresa e vão ficar em casa e não vão conseguir contribuir, né? Então, a gente precisa realmente do apoio aí de pessoas que fiquem dedicadas por um tempo, aí eu diria que varia de acordo com a responsabilidade de cada um deles, né? A gente tem estagiário na Accenture, enfim, todo tipo de contexto, mas eu diria que é isso, uma pessoa responsável por...
Não só para estagiários, como para qualquer pessoa novata que chegue nesse Recém-contratada. período, né? A gente tem que ter um Isso. keeper dela, um Isso, a gente shadow, também tem esse um cenário, sim. anjo, né? O nome que as organizações usam Isso. para tomar conta daquela pessoa, né? E Uhum. inserir ela no Isso. contexto. Essa é a dica. Isso. É a mesma coisa aí da Accent. Massa. E aí tem uma pergunta de Raíssa, Gari Falaques. Acertei, Raíssa, depois tu me fala. Que é relacionado ao onboarding, né? Eu queria saber, Tereza, se tu tens alguma sugestão, Tereza, de onboarding de colaboradores, né? Realizado 100% remoto, né? A gente falou um pouco do contexto de estagiários, que talvez seja um pouco mais sensível por uma questão de formação, né? De ser uma pessoa ainda em construção profissional, e de colaboradores. Como é que tu sugere para que haja esse onboarding nesse contexto 100% remoto? Deixa eu entender exatamente qual é a tua pergunta, Raíssa. Que vocês estão falando de quadros, ou eu não escutei muito bem, meu áudio falhou um pouquinho aqui. Você está falando de reuniões? Não, é o onboarding de novos colaboradores. Oi, Tê, me ouves agora? A minha conexão falhou um pouquinho, e aí eu vi a explicação de Rodrigo bem cortada. Tá, deixa eu repetir. Raíssa, ela pergunta como é que a gente sugere o onboarding de novos colaboradores nesse formato 100% home office, né? Como é que a gente pode fazer de uma forma acolhedora, né? Nossa, que pergunta! Você deixou a mais difícil para mim, não foi, Rodrigo? Gente, eu acho... bom, tem duas coisas, né? A gente está falando de times de projeto, né? E eu acho que até esse ponto a gente pode subir mais para o nível organizacional, né? Então, assim, como que a organização em si, né? Aqui falando de duas do César, da Accenture, como que a organização vai estar preparando para que essas pessoas ingressem e estejam alinhadas, né? Então, acho que tem alguns pontos aí, né? Tem a questão do trabalho em si, do objetivo comum, né? Que é preciso ser passado pela equipe. Então, essa transparência do objetivo comum, de qual é a missão do time, o propósito do time, que objetivos a gente está permeando. E aí essa mudança também, apesar de que eu acho que a maioria que passou a trabalhar remoto talvez nem tenha mudado o seu planejamento, mas eu recomendo até a revisar esse planejamento, porque provavelmente alguns objetivos vão ser mudados, em vários casos, não em todos, mas será que são esses mesmos objetivos, dado a situação que a gente está? A gente vai cumprir esses ou é melhor a gente cumprir outros, né? Porque, por exemplo, objetivos com menos dependências espalhadas, distribuídas, de repente é mais fácil nessa situação que a gente se encontra de limitações. Então, primeira coisa que esses objetivos de time, eles têm que estar bem inseridos nessa pessoa, né? Essa pessoa que chega, ela precisa de um acolhimento especial, principalmente que você não vai ter presencialmente, ela não vai estar no ambiente da empresa, né? Então, já vi caso até da empresa mandar, né, sei lá, pela entrega tipo Rappi, algum mimo para a pessoa que está ingressando na empresa. Então, chega na casa dela isso, né? É um exemplo bem pé no chão, bem prático, de um acolhimento, né? Então, olha, bom estar com você, bom ter você no time. Então, chegou na minha casa via correio ou via entrega uma caixa de chocolate com umas boas-vindas da empresa ou do time, etc. Então, isso faz com que a pessoa se sinta acolhida, né? Então, tem essa questão do boas-vindas, tem a questão de quem vai acompanhar essa pessoa, e cai um pouco no que Paty e Ideia falaram, né? Assim, você vai ter quem? É preciso urgentemente, porque o líder ele também não vai dar conta de todas as pessoas, de você ter uma aproximação necessária que o momento pede. Então, quem é que vai
em um momento você vai estar conversando com todo o time, em um outro momento vai ter comunicações específicas entre 2 pessoas, entre 3 pessoas. Então, essa comunicação, tanto para o estagiário como para o onboard, ela é fundamental, intensificar mais, né? E esses objetivos, principalmente para quem está chegando, e eu acho que se estende para o estagiário, que é o aprendiz, né? Aquela pessoa que está, quer dizer, todos nós estamos aprendendo, mas ele está ali, a gente tem a responsabilidade de que ele cresça, né? Profissionalmente ali com aquela experiência nossa. Então, eu acho que a gente rever esses objetivos e adaptar tudo isso é muito importante para os que chegam. Tá? Então, acho que acolhimento, a transparência e a visibilidade do time, quanto mais, melhor. Então, ter informações na mão, visíveis, ter essas reuniões, esse contato diário e contínuo, que a gente já falou aqui, para que ele se sinta, e realmente considerar que ele, além de estar passando por todas essas dificuldades que o time está, ele ainda não tem esse conhecimento do time, da cultura do time, ele ainda não desenvolveu essa cultura nele, então é preciso a gente cuidar, né, vamos dizer, melhor dessa parte, sim, é fundamental isso aí. Eu posso trazer um pouquinho da experiência do César, porque a gente já tinha home office, né? Já era uma coisa instituída e várias pessoas já eram contratadas em regime de home office, mas a gente não tinha o contexto do distanciamento social que a gente vive hoje. Então, as pessoas eram convidadas a ir para as regionais, né? Para pegar a máquina, para ter esse acolhimento, né? E aí a gente rodou nesse mês agora de março, né? E mês de abril, os primeiros onboards já dentro desse cenário de distanciamento social, né? E acho que é preciso elogiar o time de capital humano e do suporte que conseguiram fazer isso ser real, e real até mesmo respeitando as medidas de distanciamento, né? Então, as pessoas receberam mimos em casa, como a Teresa falou, né? As pessoas realmente precisaram receber a máquina delas, acho que esse é o único ponto de contato, mas se a empresa tem uma logística, ela pode sim enviar a máquina já pronta para a casa do colaborador, mas é importantíssimo de um estagiário a um diretor que você receba, ter de fato uma pessoa que vai acolher, que não necessariamente precisa ser o gestor, né? Mas uma pessoa que esteja no dia a dia do trabalho. Eu tenho um desenvolvedor que eu vou receber, pegue um desenvolvedor que já se comunique melhor, que já está acostumado com ferramentas remotas e coloque ele para ser... aí tem várias empresas, tem vários nomes, né? Anjo, Shadow, Keeper. Coloque essa pessoa para estar próxima dele. E esta pessoa é que vai fazer o link de tudo. Ela que vai ser responsável por sua formação, por sua evolução. Não é só naquele momento que a pessoa chegou, no dia no dia que chega, né? No dia do onboarding. Essa pessoa precisa estar em contato com este novo colaborador pelo menos em boa parte da sua jornada. Tá? Então, acho que essa é a grande dica aí. Muito bom. E, pessoal, a gente está chegando no fim. Tem uma última pergunta que a gente vai conseguir responder, tá? Que eu acho que é bem relevante. Eu acho que Paty trouxe um pouco sobre reuniões, e aí Leonardo Davi coloca aqui que, em alguma experiência que ele está tendo, as reuniões diárias têm se tornado reuniões de 2 horas, por conta de alguns fatores como ansiedade, problemas de conexão, por conta do contexto de isolamento, né? E aí, como é que a gente... que dicas vocês podem dar para a gente ter reuniões mais centradas, objetivas, diretas ao ponto, né? Tá. Bem, assim, para foco na reunião diária, eu diria para a gente usar o quadro, né? Assim, eu não sei qual o contexto que a pessoa está inserida, se é um time Scrum, se é um time Kanban, se até mesmo tem, né, se usa uma ferramenta onde vocês acompanham o planejamento que foi feito para um período de tempo, né? Então, eu estou assumindo que isso foi feito, né? Porque você está falando de reunião diária, então eu estou assumindo que é uma equipe Scrum, tá? Então, a dica é usar o quadro durante a reunião diária, tá? Para a gente estar o tempo todo relembrando quais são os objetivos que a gente setou como time para aquela sprint, né? E aí, o Scrum Master é peça fundamental nisso, né?
dele, enfim, tá passando, até aquela dica de passar eu sempre erro as mãos, mas da direita para a esquerda, né, para focar primeiro nos itens que estão mais próximos de serem finalizados, é uma dica até de Kanban, então vamos focar para entregar, e aí depois puxar novos itens. Quadro, né, a facilitação do Scrum Master, realmente bem importante. Time Box, gente, velho Time Box, né, e aí isso pode ser feito pelo Scrum Master ou uma ajuda de uma segunda pessoa no time, ficar responsável pelo Time Box, e assim, de maneira geral, tá, quando a gente fala de qualquer reunião, uma coisa que a gente tem feito muito também, a gente tem chamado de acordos, né, nesse novo cenário. Então, a gente entra em acordos. Um dos acordos que se pode fazer desde o início é, pessoal, vamos tentar ter uma daily com uma duração menor hoje? Né? Qual é o target? Se está numa daily de 2 horas, nossa, está um cenário bem ruim, né? Bem ruim. Aí sair de 2 horas para 15 minutos, você não vai conseguir. Vamos fazer em... Eu estou falando isso assim, mas nem é uma boa dica, tá? Mas vamos fazer em metade do tempo. Vamos fazer em meia hora. Né? E, assim, experimentar a melhoria contínua e pedir ajuda do time também, né? Assim, tentar entender no contexto de vocês o que está acontecendo, está demorando tanto, e no time, vocês pensarem juntos em como resolver isso. Faz uma retrospectiva especificamente para isso. Pessoal, a dele da gente está muito ruim. Cara, a próxima retrospectiva a gente vai sentar 1 hora e vai conversar sobre ações para melhorar a nossa daily, tá? Mas começa com os acordos e vai melhorando dia após dia. Um ponto complementar, tudo que tu falasse, ideia, eu gosto muito, é uma coisa até que o Carole coloca, né? Que é a agenda burn-up, né? A gente ter uma agenda para a reunião. A reunião diária, ela já tem uma agenda, basicamente, a daily, perguntas e tal. De certa forma, é uma reunião bem objetiva e bem clara. Mas para qualquer reunião que a gente tiver inserido, eu acho que ter uma agenda que direcione efetivamente é fundamental, né? Fechou. Não preciso falar mais nada, isso era a dica que eu ia dar. Gente, só finalizando, queria colocar só a agenda fundamental, até ia complementar com ela. Boa, Rodrigo. Assim, para a reunião ela ser também focada, e aí saindo um pouco da daily meeting, qualquer que seja a reunião, né? Primeiro que o objetivo dela seja bem conhecido, né? Para que a gente está fazendo essa reunião? A agenda da reunião é que as pessoas estejam online na hora, porque acontece muitas vezes que, às vezes, você entra e fica aguardando outra pessoa entrar, isso atrapalha muito. Então, é muito importante que todo mundo esteja pronto lá na hora. Então, uns 10 minutos antes já está entrando e já ficar, né? E o facilitador, eu acho que foi, no fim, Dea falou também, é importantíssimo, né? O facilitador para que ele possa moderar esse monte de janelinha aí, todo mundo querendo falar, né? Então, essa pauta de reunião, que é uma coisa bem antiga, que até hoje é válida, né? Ela é fundamental. E esse moderador para dizer assim, gente, passamos por esse ponto, vamos para outro, vamos para outro, vamos para outro. Isso realmente eu me abstraindo um pouco da reunião técnica que a ideia estava explorando mais. Então, qualquer que seja a reunião, né? Importante isso aí. Isso. Joia. Pessoal, a gente chegou ao fim. Nós já estouramos até um pouquinho o nosso tempo, passou rápido, né? Foi ótimo. Veja, a gente tem assunto e perguntas que o pessoal fez aqui para vários outros webinars, tá? Mas, por hora, eu queria agradecer muito a participação e a disponibilidade de vocês aqui para esse bate-papo, tá? Foi massa, foi enriquecedor. Espero que todo mundo tenha curtido. E é isso. Obrigado por vocês. A gente que agradece, pessoal, pela oportunidade. Muito bom. Pela oportunidade, foi muito bom. Sentir vocês próximos, assim. Um abraço. Um abraço para tchau, pessoal que está no canal. Beijo. Cuidem, fiquem em casa. Fiquem em casa. Exato. Fiquem em casa, sejam criativos. Sejam criativos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.